Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste esse canal em diferentes horários. E hoje eu quero fazer a seguinte pergunta: quem já levou uma carteirada? Não estou falando de uma carteirada na cabeça não, né? Vamos lá, deixa a carteira para lá, enfim, vou dar uma carteirada ali. Quem já levou uma carteirada ou até mesmo já deu uma carteirada, intencionalmente ou não? Essa é a nossa pergunta de hoje. O que te define? Se você está gostando do canal, curte, compartilha, se inscreve, porque o objetivo desse canal é justamente levar conhecimento, reflexões sobre assuntos sérios, importantes, mas de uma maneira mais simples, mais leve, para que a gente possa debater isso um pouco entre os amigos. Por que eu estou falando da carteirada? Nós vimos recentemente nas mídias, na televisão, na internet, diferentes tipos de carteiradas. Vamos lá. Tem um casal, vocês devem ter ouvido falar, que deu uma carteirada no guarda, dizendo que ele não era engenheiro, né? E por isso deu uma carteirada, dizendo que ele era só um guarda. Tem o juiz, que deu outra carteirada no guarda. Tem uma suposta filha de juiz por aí também, dizendo que ela é filha de juiz, chamando o outro de incompetente, e assim por diante. A carteirada, essa gíria que a gente usa, é quando a pessoa vai justamente se sobrepor a uma outra por uma profissão, por uma religião, por uma determinada raça que ela tenha, né, uma determinada cor, more num determinado lugar. Teve esse também, que deu uma carteirada lá no motoboy, que foi entregar, dizendo que ele morava em Alphaville e que ele tinha inveja, esse tipo de coisa. E temos várias outras por aí, essas são só as últimas. E aí, isso me fez refletir sobre o seguinte: o que te define? É essa pergunta que eu quero fazer hoje. Você é definido por onde você mora, pela religião que você segue, pela cor da sua pele, pelo lugar que você mora, pelo condomínio que você mora? Teve também um outro lá dando uma carteirada no policial, né? Porque morava num determinado condomínio. Então, você é definido pelo quê? Pelo seu país? Ou você é definido pelas suas atitudes, pelo seu caráter? Penso eu que muitas pessoas, infelizmente, ainda julgam e definem as outras por essas coisas que eu acabei de falar antes, né? Se você é de uma religião diferente da pessoa, do seu interlocutor, você já é julgado por isso. Se você é de uma raça diferente daquele que está conversando com você, ou se você é de uma profissão diferente, quem aqui, coloca aí nos comentários, nunca se sentiu ou passou por isso em algum momento? Eu, quando entrei na faculdade, nunca levei uma carteirada, mas me senti de alguma forma acuada por professar a religião católica. Porque a gente sabe que nos meios acadêmicos existe uma certa perseguição, um pouco velada ainda, mas com pessoas, né, existe um certo preconceito, não é nem perseguição, com pessoas que seguem determinados credos, principalmente cristãos. E assim, outras pessoas devem ter vivenciado sobre religião, sobre raça, e eu queria entrar um pouco nisso. Nós vimos recentemente uma pessoa nos Estados Unidos ser assassinada, né, aos olhos de todo mundo por uma questão de raça, simplesmente porque era negro. E vemos isso aqui no Brasil também, pode até não ser um assassinato como aconteceu, mas vemos muitas pessoas serem julgadas pela sua cor, serem julgadas pela sua profissão. Se você, como disse lá aquele casal, se você é um engenheiro, se você é um médico, você é mais do que uma pessoa que não ocupa essa profissão. Será que uma pessoa que tem um diploma, ela é mais do que quem não tem? Onde está escrito isso? Peraí, né, gente? Vamos parar e vamos pensar. Somos todos humanos. Então, vamos nos avaliar não
pelo credo, pela profissão, pelo credo que a gente professa ou pela profissão que a gente segue, mas pelas atitudes que a gente tem para com o outro. Você não pode ser julgado e não se deve julgar por esse tipo de coisa, mas infelizmente a gente ainda vê isso acontecendo muito por aí. Ah, é crente. Ah, é judeu. Ah, é indígena. E é latino-americano. E é asiático. Ah, é da Umbanda. Nossa, é homossexual. E é negro. Ah, é mulher. Mulher no volante, perigo constante. Eu dirijo muito bem, tá? Modéstia à parte. Brincadeirinha, tá? Mulher no volante, perigo constante. Quantas não ouviram isso? Lugar de mulher é aonde? Onde ela quiser, mas muitos dizem que é esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia. Então é esse tipo de preconceito que a gente precisa vencer e é isso que eu quero propor hoje. Por exemplo, aqui no Brasil existe a primeira lei do racismo, a Lei Afonso Arinos, né, proposta pelo deputado do mesmo nome, foi promulgada em 1951 por Getúlio Vargas. Mas ainda era uma lei muito simplória. A lei nossa atual, de 1889, coloca inclusive o racismo como crime inafiançável, porém não temos pessoas hoje nas cadeias, eu desconheço, presas de fato e condenadas por terem cometido crime de racismo, embora ele seja inafiançável. Acabam transformando em injúria racial, né, que é passível de fiança. Depois eu posso fazer um vídeo só explicando sobre isso. Existe uma pesquisa da ONU recente que diz que 90% das pessoas carregam algum tipo de preconceito. E eu pergunto para você hoje, qual é o preconceito que você carrega, que nós carregamos? Existe algum tipo de preconceito dentro de você? Preconceito de gênero, de raça, de profissão, preconceito até de cidade, de lugar onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Eu, quando era mais nova, existia até preconceito de escola. Ah, eu estudo na escola X, mas você estuda na escola Y, não vou falar nomes aqui. Né? Eu sofri alguns tipos de preconceito nesse sentido. E você já sofreu algum tipo de preconceito? Ou já praticou, ainda que não intencionalmente, algum tipo de preconceito desses que eu falei? Tolerância religiosa, xenofobia, homofobia, misoginia, que é o preconceito mais antigo da humanidade. Misoginia é o preconceito contra a mulher, é o mais antigo, é o mais presente. Infelizmente, né? É o que a gente mais escuta. E aí eu trouxe hoje para falar um pouquinho do racismo, né, que é um dos que está em alta agora, uma sugestão de livro, é infantil, tá? Lápis cor de pele. Não sei se alguém aqui lembra da época de escola, me empresta o lápis cor de pele? Ou era o amarelo clarinho, ou o rosinho, ou o bege. Alguém lembra disso? Essa história aqui é bem interessante. E como complemento, tem uma caixa de lápis de cor que eu achei muito legal, fabricado pela atriz. Justamente uma caixa de lápis de cor toda com tons de pele. São 12 cores diferentes em tons de pele, né? Em tons de diferentes peles. Eu acho que pode ser uma proposta interessante também, não só para a área de educação, para quem é professor, mas para quem é pai, para quem é educador, para quem é mãe, para quem, enfim, deseja melhorar a nossa sociedade. Então, fiquem essas duas sugestões, tá? De literatura. E aí eu pergunto, somos seres tecnológicos, altamente tecnológicos, essa pandemia mostrou isso, já fomos à Lua, gostaríamos de colonizar outro planeta, tentamos clonar humanos, mas somos incapazes de vencer o racismo. Ou mais do que isso, de vencer preconceitos simples contra seres humanos aqui. A gente está procurando extraterrestres e outros planetas, se tem vida, ou seja, a gente procura descobrir se há vida em Marte, mas a gente não valoriza a vida que tem aqui, perto da gente.
valorizamos mais o marciano, se é que ele existe, enfim, isso daí é outra questão. Tô só fazendo aqui uma ponderação. A gente valoriza mais se tem vida em Marte do que as vidas que já existem aqui, que muitas vezes são julgadas e massacradas por causa desses inúmeros preconceitos que eu já falei, né? Xenofobia, intolerância religiosa e etc. Então, a minha proposta hoje... uma coisa que eu esqueci de falar. Gasta-se mais com programas espaciais do que com programas educacionais voltados para a valorização da vida e para a desconstrução de preconceitos, seja ele qual for. Então, a minha proposta hoje é que vocês, né, que nós todos, inclusive eu, paremos por um instante para pensar onde mora o seu preconceito. Você carrega algum? Qual deles? E se sim, o que eu posso fazer para mudar isso? Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.